Se você marcou o encontro com Ele, pode ter a certeza, a convicção que Ele se faz presente, que Ele está aqui e quer te ouvir falar o porquê que você marcou esse encontro com Ele. Amém, igreja? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abra sua Bíblia para nós ganharmos tempo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou feliz, obrigado, pastor Israel, irmã Lia, pelo convite. Obrigado, igreja. E eu sinto um prazer muito grande, uma alegria muito grande de estar aqui. De coração, irmãos, de verdade. Eu me sinto e tenho a liberdade no Espírito de Deus aqui nessa igreja. Aleluia. Livro Lucas, capítulo 22. Aleluia. Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Deus é bom. Eu falando com o Senhor, irmã Maria, falei, Senhor, lá geralmente vai mais a mulheres, né, irmã Lucinete? E o Senhor disse para mim assim, às vezes a gente leva assim umas respostas, Senhor, não era necessário, né? Mas se a gente pergunta, Ele responde, né, pastor Zé? Eu falei, Senhor, lá é mais, sempre geralmente é mulheres. E o Senhor disse, sim, mas a palavra é minha, né? E glória a Deus por isso. Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Às vezes você vai falar assim, irmão, já ouvi tanto esse texto mais uma vez. O Senhor, Ele renova a sua palavra a cada dia. E diz assim, Lucas, capítulo 22, versículo 31. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, e digo-te, Pedro, que não cantará hoje, diga hoje, mais forte, hoje, o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, irmãos? Agora você vai virar para o seu irmão do lado e vai perguntar para ele assim, você é convertido ou você é convencido? Irmã Lucilete, você é convertida ou você é convencido? Aí nós vamos pensar dessa forma, que é isso, irmã? Eu tenho 32 anos que eu sirvo a Cristo, ainda estou nessa dúvida. Eu tenho, quanto tempo você é pastor, pastor Jair? Não, você aceitou Jesus. Eu estou desde menino, né? Nasceu em lar evangélico? Desde 2 anos. Desde os 2 anos de idade. Irmã, eu nasci num lar evangélico. Você ainda vem fazer essa pergunta, se eu sou convencido ou convertido? Irmãos, Pedro, ele foi escolhido por Jesus, ele andava com Jesus, ouvia Jesus falando, via os milagres que Jesus fez. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz assim, que não foi eu que escolhi servir a Ele. Não foi eu que escolhi ser discípula dele. Foi Ele que nos escolheu, sim ou não? Sim. E Pedro, irmãos, Jesus já estava prestes a ser entregue. E Pedro, como muitos de nós, achamos que somos convertidos. Temos aquela certeza e batemos no peito, eu sou convertida. É errado? Não, tem que ter essa certeza. O negócio que muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos que Jesus conhece o nosso coração. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. E quando Jesus estava ali com seus discípulos, Pedro, ele disse assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo aonde o Senhor for. Se preciso for, eu vou preso também com o Senhor. Se preciso for, Senhor, eu até morro.
Vai nessa. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que somos convertidos de verdade e quando o Senhor nos põe à prova, nós estamos negando a Ele? Já parou para pensar nisso? E não seria o certo, porque eu tenho 32 anos, pastor Israel, que eu sirvo a Cristo, que eu aceitei a Jesus como Salvador da minha alma. E muitas das vezes, irmãos, nós não nos damos conta e não paramos para pensar. Como é o irmão do violão aí? Qual é o seu nome? Rodrigo, ó. Não esqueça que é o nome do meu sobrinho, né? Seja bem-vindo, viu, irmão? Aí, irmão dos netos, assumido. E quantas das vezes, irmãos, o tempo está passando e eu ouço e eu leio a palavra e eu escuto dizer que Jesus está voltando e eu não coloco a minha vida em observação para saber se eu estou sendo convencido, irmão Lucinete, ou se eu estou verdadeiramente convencida. Porque quando o Senhor nos põe à prova, ou num caminho estreito, ou num beco sem saída, às vezes a solução diante do homem é negar a Jesus. Querer fazer uma barganha para que eu venha ganhar aquele algo que eu estou necessitado. E eu digo para mim e para você, como Jesus não tem essa conversa. Pedro, ele achava-se convertido de verdade, porque ele andava com Jesus, estava com Jesus, via os milagres de Jesus, foi escolhido por Jesus. E Jesus diz a Pedro: Pedro, você ainda não é convertido. Por quê? Essa conversa que você vai preso comigo, você vai morrer comigo, eu já sei, eu conheço o seu coração e eu vou te provar hoje. Não é amanhã. Irmã, pode se ligar aqui, irmã? Eu sou me liguei, irmã. Aleluia. Eu vou, Pedro, te provar hoje que o seu coração não é convertido a mim ainda. Aí o Senhor diz para Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Aí Pedro, irmãos, como muito novo, não, todos aqui na igreja, aqui, Senhor, todos, inclusive o pastor Israel, inclusive o pastor Giovanni, inclusive a irmã Lucinete, eles podem até te negar, eles não vão com o Senhor, eles não morrem pelo Senhor. Agora eu, irmão, cuidado com esse eu, cuidado com esse eu na sua vida e na minha vida. Esse eu tem levado muita gente ir para o inferno. Cuidado. Todos podem te negar, eu não. Pedro, é hoje que você vai me negar, Pedro. Hoje. Jesus, então, irmãos, ele é elevado. Antes disso, vou falar um pouco de Judas. O tempo ainda dá, vou correr aqui. Vou falar um pouco de Judas. Judas negou Jesus traiu Jesus por dinheiro. Pedro negou Jesus. Aí você vai, que diferença tem um do outro? Tem. Porque Pedro, ele era discípulo também, mas ele era mais chegado. Judas, irmãos, os soldados queriam prender, matar Jesus, mas não sabia como. Por quê? Porque Jesus, ele andava como os discípulos, ele andava como qualquer um. Ele não tinha aquele negócio de estar a coroa de rei, as vestes sacerdotais, o sapato brilhando, de cinto, de roupa. Não, Jesus, ele era como eu e você. Aleluia. Como homem, ele era como qualquer um dos seus discípulos. Então, como que eu vou saber quem é Jesus no meio da multidão? Os soldados queriam prender Jesus e queriam saber como que eu vou fazer para prender, como que eu vou chegar e pegar. Às vezes eu pego qualquer um lá, pastor Israel. E aí? Judas, escuta a conversa. Porque tem dinheiro na jogada. Eu sei quem é Jesus. Judas foi escolhido por Jesus, andava com Jesus e as maravilhas de Jesus estavam sempre com ele. Sim ou não? Sim. Aí Judas vai e fala, vamos fazer um negócio. Para vocês saberem, para não ter muito barulho, pastor Israel, para não fazer escândalo. Para vocês não falar assim, foi aquela falou que vai. Não, vai ser tudo no... Eu vou, vocês podem ir, eu vou, e aquele a quem eu beijar. Esse é o homem que vocês estão procurando, querendo matar e prender. Jesus já sabia disso, irmão?
Lógico, irmão. Lógico. Por isso eu e você estamos perdendo tempo, irmão, tentando achar que nós estamos enganando Jesus, irmão. Para de bobeira. Para com essa bobeira. Vou fazer debaixo do pano, vou fazer escondidinho, eu e a irmã Lucinete, nós vamos sair, ó, irmão Lucinete, é naquele lugar, tá, ninguém tá vendo, pastor Giovanni tá vendo, os irmãos não tá vendo, é só nós. Irmão, olha pra cima. Esquece os lados, esquece a frente, esquece atrás, olha para cima, aleluia, que nós servimos a um Deus que ele nem cochila. E você acha que Deus não vai saber aonde eu estou indo, aonde eu vou, irmão? Para com isso. Aleluia. Você acha que o Senhor não está sabendo quem que eu estou falando? De que maneira que eu estou traindo ele? De que maneira, irmãos, eu estou negando ele? Verdade. Para de ser burro, irmãos Nete. É eu, irmão? Você não. Para de bobeira! Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que nós estamos esquecendo que Jesus, ele nem cochila. Nós estamos brincando, irmãos, com a salvação. Por isso a pergunta, você tem certeza que você é convertido ou você ainda é convencido que esses 500 anos que você é da Cristo? O que nós estamos fazendo, irmãos, com esse evangelho que tem que nos confrontar? Porque a partir do momento que o evangelho deixa de me confrontar, eu estou sendo convencida. O evangelho, ele veio para me confrontar. Amém. E as igrejas hoje não estão, tomando com nada. Entra e sai da mesma maneira. Quando o evangelho deixa de me confrontar, irmã Ana Maria, eu posso colocar minha barba de molho. Porque o negócio está ficando feio. E a Bíblia diz que o Senhor vai vir no abrir e fechar de olhos. Você vê quanto tempo leva. Às vezes você está pensando assim, isso leva tempo demais, não. Um abrir e fechar de olhos é 2 horas no máximo. Você tem relógio aí, pastor? Quem tem relógio assim para ver a hora assim? Tem? 9 e 12. 9 e 12? É. Você vai abrir e fechar, não é fechar assim não. A Bíblia fala que é abrir e fechar. Aí o pastor Israel, olha aí, pastor Israel. Quando eu falar 1, 2, 3, você vai abrir e fechar para você ver quanto tempo leva, hein? Você já fez isso em sua casa? Não! Sério? Eu também não. A gente lê, mas a gente não vive. Verdade. E nos pequenos detalhes, o Senhor também fala. Glória a Jesus. Pronto, pastor Israel? No 3 você vai abrir e fechar, o pastor vai falar quanto tempo ficou ali. Para alguém que pensa que é 3 minutos, 5 minutos, você vai ver a surpresa. Viu, irmão? 1, 2, 3. Nem 1 minuto. Como que está a sua vida? Como que está a sua vida? Luzinete. Nesses segundos de abrir e fechar de olhos, para onde eu iria? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. A diferença de Judas e Pedro. Rapidinho. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata por dinheiro. Quando ele viu a besteira que ele fez, não teve arrependimento. Ele foi até devolver o dinheiro, mas eles também não quiseram mais aquele dinheiro, foi preço de sangue. Não serve mais não. O que Judas faz? Judas, ao invés de ir para os pés de Jesus com um arrependimento, irmãos, não é emoção, é arrependimento de verdade. Arrependi. Vou para os pés daquele que tem o poder de me perdoar e o meu pecado vai ser jogado no mar de esquecimento. Judas foi para os pés do homem, mostrar que havia arrependido. Como ele não foi para quem ele deveria ir, para Jesus, mostrar o verdadeiro arrependimento, como muitas vezes nós fazemos, erramos. Vemos para a igreja com um choro perdão a palavra, um choro de crocodilo, aquele choro emocional, e sai a porta para fora, está a mesma coisa. Não é arrependimento. Não é arrependimento. Tem diferença, né, pastor? Porque quando eu me arrependi de verdade, eu não pratico de novo as mesmas coisas. Sim ou não? Judas, não tendo um verdadeiro arrependimento, achava que não tinha jeito mais. Judas então sai
E ele faz o quê, irmão? Faz o quê? Agora, abra sua Bíblia rapidinho, pastor Israel, em Gálatas 5. Eu acho interessantíssimo, irmãos. E eu fico olhando para mim, irmã Ana Maria, como é o ser humano. Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito, eu acho que é isso aí. Os frutos da carne. E nós sabemos que a carne, ela luta constantemente contra o Espírito. Gálatas 5, né, pastor Israel? Fala sobre os frutos. Os frutos da carne são... Os frutos da carne, irmãos, se eu não estiver enganado, acho que são 16. Eu marquei aqui na minha Bíblia. São 16, irmãos. 17. Os frutos da carne são 17 itens, porque as obras da carne são conhecidas como adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, distensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Agora eu pergunto para vocês: Judas, os suicidas também não herdarão, não entrarão no reino do céu. Judas foi para o céu ou para o inferno? Ele foi escolhido por quem? Andava com quem? Ouvia quem? Via os milagres de quem realizando? Jesus. E ele foi para onde? Para o inferno. A diferença de Pedro. Pedro, quando o Senhor diz para ele assim: Pedro, hoje você vai me negar por 3 vezes antes do galo. Eu acho, irmãos, que Pedro até deve ter achado engraçado, né? Eu penso, né? É igual essa pergunta que o Senhor nos fez: você é convertido ou você é convencido? Ah, mas que bobeira é essa? Palhaçada é essa, mano? Eu saí da minha casa para escutar essa pergunta. É um alerta para nós esta manhã. É uma reflexão, é uma sacudida na nossa mente. Em que mais? No nosso testemunho, irmã Lucinete. Como que eu tenho negado a Jesus? Eu posso negar a Jesus, irmãos, são tantas coisas. Eu posso negar a Jesus sentando em mesa de escarnecedores, participando daquelas conversas que o Espírito de Deus já me falou que não está agradando. Eu posso negar a Jesus quando alguém me sauda com a paz do Senhor e é naquele ambiente que eu estou, irmã, eu não posso. Eu sinto vergonha de falar bem: a paz do Senhor, pastor Israel, está tudo bem contigo, meu irmão, está tudo beleza, ok. Eu estou negando a Jesus. Eu estou negando a Jesus quando o Espírito de Deus, irmãos, quando ele fala para mim: Lucinete, esse negócio aí não dá. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. E eu nego a Jesus quando eu desobedeço a voz dele, o que ele tem falado para mim. Exemplo, vou falar de mim. Alguns dias atrás, irmãos, eu vesti eu vim do serviço, eu estava trabalhando ali perto da rodoviária, e de lá eu já fui para a igreja. E eu trabalho de calça exposta. Irmãos, eu cheguei na igreja, eu estava dando conta de entrar dentro da igreja. Eu congrego com a pastora Valdinelli, no bairro do Bugambira. É errado, irmãos? Não estou condenando quem está aqui de calça, não, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu não consigo, irmão, eu não consigo adentrar dentro da igreja num culto de calça esporte, pastor Israel. Não consigo, irmão. Eu estou falando diante de Deus, eu não consigo. Eu fico desinquieta, me incomoda, sabe, irmão? Me incomoda. E eu fui e falei para minha nora assim: olha, pega um vestido seu, o culto ainda não tinha começado. Pega um vestido seu. A irmã Eduarda, acho que ela já ministrou aqui, né? Já. A Eduarda Muniz é minha nora. Traz um vestido seu, leva para mim, porque eu tenho que vestir um vestido. Meu menino falou: o que é isso, mãe? O que é uma calça no cu? Eu falei: o que é para você? Para mim é muita coisa. Porque para você, irmã, pode ser normal. O Senhor não vai cobrar da irmã Maria, porque ela se sente bem de calça esporte dentro da igreja. O Senhor fala de outra forma, não que eu seja melhor. O Senhor fala, tá entendendo, irmão? Não vou passar, irmão falou que eu não gosto de calça, não estou falando isso não, irmão. Eu fui e falei para o meu filho: mãe, todas na igreja usam calça. Eu falei: eu não sou todas. Não sou melhor do que elas. Mas é uma coisa entre eu e Deus. Agora,
Jesus, o Senhor está me falando, Luzinete, nós dois não estamos nesse mesmo alinhamento. Eu poderia falar, que é isso, Jesus? O que é um culto vestido de calça? Fui lá no banheiro, troquei, pronto, resolveu o problema. Eu posso estar negando a Jesus, irmãos, deixando de ter a mente de Cristo. Eu posso estar negando a Jesus, deixando de ser manso e humilde, como ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eu posso estar negando a Jesus, irmãos, quando eu deixo de colocar em prática os frutos do Espírito Santo. Olha aí, que são os frutos da carne, são 17. Já contaram? Na sua casa você conta, confere aí. São 17 os frutos da carne, mas o fruto do Espírito são só 8. Engraçado, né? E qual que nós fazemos mais, da carne ou do Espírito? Da carne. Que são 17. Qual desses frutos da carne que eu e você temos negado a Cristo? Temos praticado. E o que é pior, pastor Israel? Muitos querem continuar na prática dos frutos da carne por pirraça. Pirraça. Pastor Israel falou aquele negócio, eu vou devolver para ele, não. Eu sou crente, mano, mas a minha amiga não, bateu, levou. Falou, eu vou revidar. Não vem com esse negócio que eu tenho só que estar pronta para ouvir e demorar para falar, não. Eu sou assim, eu ouvi e eu já solto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos, eu estou com tanta necessidade de ir, não é correndo não, irmãos, é voando os pés de Cristo, porque nós não queremos mais, não temos tempo mais de estar prostrados nos pés do Senhor, para aprender dele, que é manso e humilde de coração, não é de boca, tá, irmão? Não é de palavra, de coração. Foi um jovem na minha casa, alguns dias atrás, ele é líder de louvor, para vocês verem o tanto que nós estamos soltando faísca, encostou, saiu. Então, como é que é que encostou, saiu? Curto-circuito. Explodiu. O irmão, ele fez uma pergunta para a jovem do louvor, uma pergunta. Irmão, naquela uma pergunta, irmão, foi curto-circuito na igreja inteira. E eu perguntei para o pai daquela jovem, o que tinha nessa pergunta que saiu tanta faísca? Não sei. Era só responder, pastor Israel, ou sim ou não, só isso. Mas a faísca, o fio, irmão, nós estamos tão desencapados, a Luzinete, deixa eu falar a Luzinete, ela não é eu. Nós estamos tão desencapados, irmão. Qualquer palavrinha que fala, irmã do céu, o sangue de Jesus tem poder na minha vida e na sua vida, irmão. A igreja está precisando de ser revestida de cima e embaixo, de dentro para fora, de fora para dentro, com o Espírito Santo de Deus, para que essas faíscas sumam de nós, igreja. É um povo sensível, que não pode mais ouvir o pastor dar o sermão da montanha, como eu falo em casa. Esse sermão da montanha, eu não estou com ele não, viu, irmão? Está servindo para irmão, está servindo para... Mas eu estou fora, entra para dentro do sermão da montanha, igreja. Entra por dentro do sermão da montanha. Os meus filhos falam, mãe, se o chicote nem era para a senhora, você está falando que a carapuça serviu, é porque eu pus a carapuça, porque quando eu quiser dar aqui, deixa eu voltar para cá, porque eu escutei que irmão veio lá. Mas estamos naquele negócio de fio desencapado. E fio desencapado, o Senhor fala para mim e para você, você pode me negar, viu? O fio desencapado você pode me negar. Outra coisa, os frutos do Espírito, irmãos, são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão
temperança. Como tem sido como convertido as suas palavras dentro da sua casa? Como convertidos. Porque a Bíblia fala que tem diferença entre os que servem e os que não servem. É até 9 mesmo, pastor José? Tinha 10 para Então tem um tempinho. Porque tem a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Irmãos, nós temos negado a Jesus na falta de perdão ao próximo. É, Jesus. Nós temos negado a Jesus na falta de liberação do perdão a quem nos feriu. E sabe por que a igreja está doente? Tem uma igreja que tem um hospital da alma. Irmãos, vocês não têm noção como essa fila está aumentando. Porque nós, pastor Israel, estamos dentro de uma bolha. Muitos estão dentro de uma bolha. O que está lá fora não me pertence. Queremos estar protegidos dentro de uma bolha. E o que é pior, tem família que o pai quer ficar dentro dessa bolha, porque já está cansado de esposa e dos filhos. Tem esposa que quer uma bolha, porque ela já cansou do esposo e dos filhos, às vezes nem dos filhos, e sim do marido. Tem filhos que já estão para explodir, porque não conhecem os pais como sendo servos. O Senhor está falando para nós que somos servos, ímpio não, servos. Por quê? Porque na igreja é amor distribuído a todos. Dentro de casa, não vou nem falar, para não escandalizar. Dentro de casa, aquele pai que abraça todos na igreja. Dentro de casa, só o sangue de Jesus tem poder na vida dele com os filhos dele. Nós temos negado a Jesus, igreja, porque muitos pais, muitas mães, nem lembram mais do nome que os filhos foram registrados. É isso, irmão. Como que um pai e uma mãe vai esquecer do nome do filho que foi registrado? Essa semana a mãe me ligou, o filho dele é usuário de droga. E eu estava meio com essa palavra. E eu perguntei para ela, e aí, como que está seu filho? Ele falou, aquele trem está lá em casa. E é uma família cristã, irmão. Quantas vezes, irmãos, nós, servos, que dizemos que somos convertidos, esquecemos o nome dos nossos filhos. Aí os nossos filhos olham para nós e vemos, irmã Lucinete, eu chegar lá na igreja e chamar os filhos da irmã Maria, ô meu amor, meu bem, vem cá, como é que está seu filho? Tudo bem? Abraça, né, pastor Israel? Abraça, não, eu vou orar pelo seu filho. E os meus filhos estão do lado e falam, mas cadê essa mulher lá dentro de casa? Cadê essa mãe aqui fora, aqui dentro da igreja? E lá dentro eu não tenho essa mãe para mim. Cadê esse pai que abraça, que eu estou aqui do lado, perguntando como é que está fulano, como é que está ciclano? Não, vamos orar para ele, vamos fazer uma campanha para ele. Enquanto eu, que sou filho ou que sou filha, estou gritando para minha mãe, para o meu pai, ei, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de um carinho. E não tem. Como que nós estamos mostrando dentro de casa que nós somos convertidos, igreja? Como que o marido está mostrando para a sua esposa que você é convertido em Cristo? E quando namorava era amor, meu bem. Vi a lua. A lua se parece com você ou é o contrário, sei lá como é que é isso aí. Olha como a noite está linda, meu amor. Convertido antes do casamento. Aí como é que é? A lua escondeu de sua beleza, né? É? Você é mais lindo do que ela. Uxe!
Você é mais linda do que ela. Com vestido antes de casar. Casamento. Aí casa. Aí não é mais com vestido. Aí passa a ser convencido. Aquele amor não existe mais. É luzinete e bem seco. Luzinete. Aquele por favor, quando era convertido, enquanto estava namorando, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Traz a água. Fala assim, né? Traz a água. Se você falar, cadê a palavrinha? Por favor, não existe. Muito obrigado. Acabou, pastor Israel. Quando estava convertido, Deus abençoe, né? Quando estava convertido, era assim, ai, você fez esse jantar, que delícia, O pastor Israel, você não come pão, né? É pão ou manteiga? Pão sem manteiga. É pão sem manteiga? É. A irmã Lia, exemplo, tá, irmão? A irmã Lia, antes, levava o pão com manteiga pro pastor Israel. Ele que era convertido, nossa, irmão, que delícia! Comia aquele pão, descia aquele pão assim, engasgado, mas era convertido. Aí ele casou. Agora. Aí, exemplo, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Convencido, Lia, pelo amor de Deus, não me traz pão com manteiga. Ai, amor, mas você comia? Comia! Quando eu era convertido. Agora eu convenci, não quero isso mais, ah? Agora eu não gosto mais. Ah, por que você não falou? Porque eu não tinha coragem. Porque eu não queria te magoar. Não queria ferir o seu sentimento. Não queria que você ficasse triste comigo. Aí casou, irmão, virou convencido. Sim ou não? Sim. Irmão, isso aqui é só pra gente dar uma extrovertida, mas o caso é sério. E perdão, irmãos, é uma coisa necessária, diariamente, dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas. Eu acho interessante aquela parte do rei Ezequias, quando ele recebe a cura, os anos são acrescentados. Quando o profeta Isaías chega até ele e diz para ele, quando ele abre a porta da sua casa e permite, esqueci o nome, esqueci aqui, entra dentro da sua casa, e Ezequias abre a sua casa toda para que eles entrem, e veja tudo que tem lá. E por aquela desobediência, irmãos, custou caro. Primeiro que ele não deu a honra para Deus, ele se achava merecedor daquilo. O profeta Isaías vai até a casa dele e diz, olha, pela sua desobediência, os seus filhos irão pagar por esse preço. O rei Ezequias não importa com aquele recado, não. Quando o profeta Isaías fala tudo que o Senhor manda, qual foi a resposta dele? Boa é essa palavra. Gostei dessa palavra. Vou estar morto mesmo. Que se dane a minha... Ele não está falando, estou esticando aqui a conversa. Que se dane o que está vindo depois de mim, porque eu já morri. Manassés, irmãos, filho do rei Ezequias. Por ele não ter instruído Manassés, porque daria tempo. Sim ou não, pastor Israel? Daria. Daria tempo do rei Ezequias ter falado para Manassés, olha, o Senhor me curou. O Senhor mandou um anjo que destruiu todo um exército de 180 mil, não precisei pelejar por eles. Mas eu, Manassés, eu não recebi a afronta de ninguém. Quando me mandaram a carta, eu apresentei a carta para o Senhor e o Senhor lutou por mim. O que eu e você temos falado para os nossos filhos, irmão? Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Eu sempre falo para meus filhos quem foi a minha mãe. Quem foi a minha mãe? E eu luto, irmãos, com todas as minhas forças para ser pelo menos 1% do que ela me ensinou. Ela faleceu, nenhum dos filhos era servo de Deus, nós somos 5 irmãos. Um já dorme no Senhor. Mas ela morreu firme na promessa que o Senhor salvaria toda a sua geração. Aleluia! A minha mãe já
nós, seres humanos, não pedimos perdão porque nós não queremos reconhecer que erramos, pastor Neto. O marido, quando solta aquela palavrinha, porque nós somos falhos, irmão, ninguém aqui é perfeito. Solta aquela palavrinha, não quer pedir perdão. Mas se eu pedir perdão para a Luzinete, aí ela vai, montar em mim. Ela vai achar que é a cabeça da casa. Se eu sou convertida e o meu marido de verdade ele é convertido, ele vai entender que nós estamos fazendo o papel de Cristo, irmãos, que nos perdoa dia após dia. Ele vai entender que eu passo a ter a mente de Cristo, uma mente transformada. E uma mente transformada vem o coração e a alma também transformados. Aleluia! Mas o ser humano, irmãos, ele é pirracento. O ser humano, ele prefere ficar com a ferida do que chegar e pedir perdão para que ele seja curado. Alguns anos atrás, eu tenho 3 filhos. Alguns anos atrás, uma irmã chegou para mim e disse assim: Luzinete, eu preciso te perguntar uma coisa. Fulano de tal falou isso de um dos seus filhos. Irmãos, aquela palavra desceu para o meu coração. Por quê, pastor Israel? Porque a pessoa estava mentindo sobre o meu filho, diante de Deus. Era mentira. E o que me doeu, irmã Lucinete, porque nós temos esse costume, porque se eu falar uma frase para a irmã Lucinete, ela vai passar para a irmã Lia, vai passar na igreja aqui todinha aqui, ó. Se chegar lá no último irmão, tá lá no banco, qual é o seu nome, irmão? Luiz, pastor Luiz. Pastor Luiz. Ele não vai falar o que eu comecei. Não vai. Certeza, irmãos, eu falo sem medo de errar. Se eu falar a frase para ela, passar em todos aqui, ele vai falar outra coisa que eu falei. E o ser humano é assim. Se o pastor Israel falar, foi irmã, foi A e B. Quando chegar lá no pastor Luiz, já está o alfabeto inteiro completo. Porque nós temos a mania de aumentar, nunca diminuir. Sim ou não? Sim. É assim ou não é, igreja? Às vezes a gente escuta uma notícia na televisão, morreram 10. Quando chega lá, o pastor Luiz morreu 100. É ou não é, irmão? Você já parou para pensar nisso? Nós temos esse costume de aumentar o assunto. E o assunto que chegou dos meus filhos foi aumentado. E o que é pior, foi mentira. E aquilo ali, irmãos, entrou. Eu deixei aquela palavra. 2 meses com essa alma, com essa palavra ferindo o meu coração e minha alma. Até que na passagem do ano, a minha pastora estava ministrando, não era sobre perdão. O Senhor disse para mim, na hora que eu joelhei para tomar a ceia, o Senhor disse para mim assim, vai lá e pede perdão. Era a minha cunhada. Foi a minha cunhada. E eu, joelhada, disse para o Senhor, eu não vou. Você é pirracento, irmão? É? Você quer receber a cura? Ou você quer ficar com ela? A escolha é sua. E eu disse para o Senhor, eu não vou. Eu comecei a chorar, irmão, eu chorei. Falei, Senhor, eu não vou. E o Senhor falou para mim, eu falei para o Senhor, não foi eu, Regina quer justificar. Não fui eu que falei da filha dela, foi ela que falou do meu filho, com coisa que Deus não soubesse disso. Aí o Senhor com aquela voz mansa, né, que acalma a tempestade. O Senhor disse para mim assim, filha, eu sei que não foi você que falou. Mas eu estou te falando para você ir pedir perdão, porque a ferida está em você. É você que está sangrando. É você que está perdendo noite de sono. É você que está perguntando por que ela falou, se é mentira. É você, filha, que está olhando para ela e quer virar o rosto para ela. E ela sempre vem aqui para você orar para ela. Como que você vai orar para ela? Com fingimento? Com falsidade? Mostrando uma coisa que você não está sendo? Vai lá, pede perdão. E um detalhe. Não precisa falar por quê. Aí eu aprendi com você. Que muitas das vezes nós vamos pedir perdão para a irmã, ou para o irmão, ou para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos. Eu estou te pedindo perdão, Maria. Mas eu estou te pedindo perdão por causa disso, não sei não, eu estou te pedindo perdão. Agora, se você quiser perdoar, perdão. Se você quiser, também é problema seu. É assim, mano? Pede perdão? Não. Tem arrependimento nisso aí, não? Não. Aí eu fui, engoli o orgulho.
desobediência, o questionamento, os porquês, engoli todos. Fui lá e falei, eu vim aqui te pedir perdão. Ué, quem que fez alguma coisa? Por quê? Mas eu, como ser humano, queria jogar tudo na cara dela. Convencida, pastor Israel. Se eu tivesse naquela hora convencida, eu tinha jogado na cara dela. Por que eu estava ali? Mas aí o Senhor me fez lembrar, você é convertida, Lucinete. E como convertida, você é minha testemunha. Você já parou para pensar se Jesus for jogar todo dia os seus pecados na sua cara? Aí, irmã, fui pedir perdão, fui embora. Pronto, a ferida foi curada, igreja. Diante de Deus, a ferida foi curada, porque eu deixei, aleluia, a bênção, a mão do Senhor tirar aquela ferida e curar aquela ferida, tirar aquela mágoa, aquela decepção, aleluia. Quando o Senhor, o Espírito de Deus te falar algo, irmão, não endureça o seu coração, obedeça, aleluia, glória a Deus. E Pedro, irmãos, achando que já sabia de tudo, que não aconteceria o que o Senhor falou, Jesus foi levado. E quando Pedro sai e fica de longe avistando, uma mulher fala para Pedro, ei, você é um deles. Eu não. Alguém aqui já passou por essa experiência de falar, eu não? Eu não, eu. Só não fala que você é crente. Você é sério. Não, não sou crente não. Eu falo nem crente, mas... Não, mas eu já vi, sei lá, com aquela jovem. Na Bíblia era da irmã, não era minha não. Porque eu não preciso carregar esse livro, né? Tem no celular, né? Mas eu peguei seu celular e vi a Bíblia. Não, aquilo lá foi a minha mãe que baixou. Minha irmã estava mexendo na Bíblia. Pois bem, irmão, Pedro é reconhecido. E todas as vezes que ele foi indagado, dizendo que ele também andava com Jesus, ele negou. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou. Exatamente como o Senhor havia falado. Hoje, Pedro, você vai me negar por 3 vezes. E quando Jesus está passando, os olhos dele fixam com os olhos de Pedro. E eu acho lindo essa parte, porque os olhos de Jesus, cruzando com os olhos de Pedro, no olhar de Jesus não tinha, irmãos, acusação. Não tinha aquele negócio, eu te falei, pastor Israel, você não quis me acreditar. O olhar de Jesus para Pedro foi de compaixão, irmãos, de misericórdia. É o que está faltando em nós hoje. Se verdadeiramente nós somos convertidos e temos essa certeza, qual está sendo o nosso olhar para o nosso próximo? De que maneira que nós temos olhado para alguém que está caído? De que maneira que nós temos olhado para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor? De que maneira que você tem olhado para o seu esposo que ainda não é convertido? De que maneira que você e eu temos olhado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, que têm os vícios que ainda impedem eles de serem convertidos? Qual é o olhar que você tem olhado para eles? Você está se achando demais? Você está se achando certinho demais? Como nós fizemos aqui. Vai ser um abrir e fechar de olho. E cuidado, que às vezes o sobrinho que você condena com seu olhar de acusação vai para o céu e você fica. Que é coisa de segundos. Eu aceito Jesus e vou para o céu, mas é questão de segundos que eu também vou para o inferno. E a transformação, irmãos, que quando nós somos verdadeiramente convertidos é tão real, que Pedro, quando Jesus ressuscita e tem um encontro novamente com Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes. Na terceira, Pedro se entristece, porque foi a mesma pergunta e Pedro já tinha respondido, Senhor, sim, eu te amo. Não que Jesus estava duvidando, porque Jesus conhece. A certeza da verdadeira conversão é tamanha, que em Atos 2, quando desce e Pedro recebe aquele poder, aleluia, que é verdadeiramente convertido, ele sai dali, vai pregar e ganha 3.000 almas. Vamos ficar de pé. Eu não estou falando, irmão, se você não ganhou nenhuma alma para Jesus no ano passado, esse ano, no ano retrasado, não sei de sua vida. Eu não estou falando, eu não ganhei alma, então eu não sou convertido. Não estou falando disso, irmãos.
Mas nós, a partir de hoje, podemos fazer uma reflexão da nossa vida e parar para pensar se verdadeiramente nós estamos sendo convertidos a ponto das pessoas verem em nós Cristo. Amém. Nas nossas palavras, o que nós temos falado para o próximo dentro da nossa casa, se os nossos que estão ao nosso redor estão vendo Cristo no que eu falo, estão vendo Cristo no meu testemunho, estão vendo Cristo na minha maneira de andar, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Como que o próximo está vendo Cristo em você? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus.